Bom, vamos ver nossa prática 8 hoje aí. Circuitos trifásicos equilibrados. A gente já tinha visto a potência, já viu os circuitos CA, agora a gente vai ver os circuitos trifásicos equilibrados. Primeira coisa, o que seria um circuito trifásico equilibrado? Para que o meu circuito, na verdade, o próprio nome fala, eu tenho 3 fases. E ele ser equilibrado, eu tenho que ter três condições que eu tenho que ter ali, que seria o quê? Tensão equilibrada. Aí dentro de tensão equilibrada, o que seria? O módulo da tensão tem que ser igual nas 3 fases. Eu tenho uma defasagem de 120 graus entre cada uma das fases. Uma outra condição seria a minha carga equilibrada, ou seja, a carga em cada uma dessas fases, elas têm que ser iguais. Se tiver alguma coisa diferente, meu circuito já vai desequilibrar. E, consequentemente, né, se eu tenho esses dois aqui dessa forma, a minha corrente também vai ser equilibrada, porque eu vou ter o módulo da corrente igual, defasagem também 120 graus entre as correntes. Então, no nosso circuitos trifásicos equilibrados, eu posso ter ele em Y, Y com neutro, Y sem neutro, e posso ter ele em delta. Então, a ligação dos dois é dessa forma, vocês já viram isso lá na teoria. Eu tenho agora uma questão que seria o quê? A sequência de fase que a gente chama, que pode ser sequência ABC ou ACB, ou então CBA, depende aí da forma que você coloca. Mas é ABC ou ACB. O que isso quer dizer? Quer dizer que a, qual tensão que vai vir, qual é a sequência de fase mesmo, né? Qual que vai cruzar o zero? Por exemplo, se passou a fase A, depois vai passar quem? Minha fase B e por último vai passar a fase C, se a gente pensar isso como se fosse um fasor girando. Então eu teria aí as fases. Então, na ABC eu tenho um ângulo de menos 120 graus. Na ACB eu teria um ângulo aqui de menos e aqui de mais e aqui de menos. Só inverteria. E o que a gente pode dizer das fontes de alimentação, tensões de fase e tensões de linha, né? Qual que é a relação dos dois? Eu sei que se eu tenho aqui minha tensão de linha igual a VAN, que eu sei, tem essa tensão aqui, para eu descobrir minha tensão de fase, para eu descobrir minha tensão de linha, eu tenho que multiplicar o valor do VAN por raiz de 3, que é essa relação, vezes um ângulo 30 graus. Eu tenho que adicionar 30 graus no ângulo que eu tinha no meu VAN. Então, para eu descobrir isso na sequência ABC, se fosse na sequência ACB, eu teria aqui um ângulo negativo, mas seria a mesma coisa. Só que aí eu só inverteria o sinal mudaria o sinal aqui que eu estou multiplicando. Então, diminuiria 30 graus. Então, aí tem um diagrama fasorial, né? Mostrando. Quando eu falo os fasores, nessa sequência aqui eu tenho uma ABC, porque o que acontece? Normalmente o meu fasor ele gira no sentido anti-horário, então eu vou ter, vai primeiro passar o VAN, como se eu tivesse um olho aqui, né? Se eu tivesse um olho aqui nesse canto, se eu tivesse um olho aqui enxergando, eu iria enxergar primeiro VAN, depois ia passar o VBN, depois o VCN, então seria a nossa sequência direta. Então, vamos fazer uma análise aí, depois a gente faz algumas outras, de uma fonte em Y, carga em Y, com neutro. Então, eu vou ter lá a corrente de linha igual, a corrente do neutro vai ser igual a zero. Vamos ver isso lá na prática acontecendo. Então, para a gente montar o circuito, eu tenho que vou colocar 3 fontes trifásicas. Antes de eu copiar, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar 127 volts. 127. Frequência de 60 Hz, ok? E aqui, isso, só que eu tenho que colocar aqui RMS, né? Então, aqui ó, 127, senão vai dar errado. Poderia ter colocado 127 e pico, mas
Só para a gente ver o que normalmente a nossa rede tem. Teria aqui, ó, uma outra e vou fazer aqui, ó, a cópia desse meu outro circuito, só que eu vou girar ele. Reparem que o negativo dos três vão se encontrar. Se eu colocar o positivo para cima aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um problema na fase. Então, tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu colocar aqui, fazer a ligação dos dois. Como a minha tensão é em Y, eu tenho que ligar o comum de todos aqui no mesmo ponto para fazer a ligação da carga. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mexer no ângulo da minha tensão. Se aqui está zero e é uma sequência ABC, então esse ângulo aqui, a fase dele, vai ser o quê? Menos 120 graus. E desse meu ângulo vai ser o quê? 120 graus. Tem lá esses parâmetros, eu vou pegar resistor, vou pegar a resistência, depois vamos colocar a resistência aqui para a gente ver isso, para a gente não confundir. Depois qualquer coisa eu até coloco um outro elemento aqui para a gente ver. Deixa eu colocar aqui 200 ohms. Se eu tenho uma carga equilibrada, ou seja, todos os elementos têm que ser iguais. Então, eu tenho que colocar aqui todos os elementos iguais, senão vai dar errado. Senão o meu circuito vai deixar de ser um circuito equilibrado. Então, vou fazer a ligação aqui. Fiz essa ligação. Fiz essa ligação. Agora eu vou ligar minha fonte lá na minha carga. Os dois estão em Y. Vou fazer essa ligação aqui. E essa ligação. Pronto, fiz a ligação de tudo, já está tudo ligado, as minhas fases estão todas configuradas. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e colocar, primeira coisa, o ground. Vou colocar ele aqui, ó, no comum dos três. Poderia ter escolhido outro lugar, mas aqui é melhor para ele. Que eu quero medir o VAN e tal. Então vamos pegar o seguinte. Vamos pegar primeiro as tensões em cada uma dessas fases. Essas tensões eu vou colocar ela como referência do ground. Então vai ser aqui da fase A, B, da fase C. Eu esqueci de colocar aqui, vou colocar o periódico. Aqui também. E aqui também vai ser o meu periódico. Vou fazer essa minha simulação. Vamos ver o resultado que a gente vai ter aqui. Bom, aqui então eu vou ter, ó, 127, 127, 127. Então as tensões em cada uma das fases estão iguais. Isso porque eu tenho aqui, ó, minha tensão de 127 e aqui eu não tenho, na verdade, deixa ele sem o neutro, né? Vou colocar o neutro também. Deixa eu interligar esses caras, que agora eles estão com neutro. Não vai fazer diferença aqui no equilibrado, tá? Mas vou ter 127 volts, ok? Vamos ver aqui o nosso gráfico, o que está acontecendo. Tá vendo que está tudo fora de escala, né? Então eu vou deixar aqui no single. Deixa eu colocar na minha escala aqui, só para ele ajustar automático, em vez de ficar perdendo tempo colocando ali. Reparem que, olha só, tá, eu venho a onda verde, depois vem a onda azul clara, depois vem essa daqui mais violeta, não sei se é azul ou violeta, enfim. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter elas defasadas entre si. Se vocês repararem, ó, azul é a fase B, violeta é a fase C, verde é a fase A. Então, entre as fases eu vou ter lá, o que vai acontecer? Primeiro vai passar a minha onda verde,
depois vai passar a minha onda azul, depois a minha onda violeta. Então eu vou ter três. Qual sequência que eu tenho? Eu tenho A, B, C. Então aqui eu já confirmo que eu estou na minha sequência ABC. E vamos medir essa fase aqui entre pelo menos dois. Depois a gente faz dos outros, mas aqui e meu cursor 2 ele vai vir no meu V5. Não, daqui estava certo. O cursor 2 vai ser no V5. Onde ele cruza o zero, que vai ser aproximadamente aqui. Então se eu pegar minha calculadora, deixa eu só ajeitar esse cara um pouquinho. Se eu pegar minha calculadora aqui, eu vou fazer minhas contas. Eu vou achar aqui, deixa eu apagar esse histórico aqui, vai ser 360 vezes 60 Hz, que é a minha fonte, a frequência da minha fonte, e aqui vai dando 5, então vai dar 5,552, que multiplica, como é milissegundos, então vou colocar 10 elevado a menos 3. Então eu achei ali, ó, vou arredondar, né? E aqui é a mesma coisa que 120 graus. Então eu vou ter 120 graus de diferença entre minha fase A e minha fase B. E entre minha fase A, minha fase A e a minha fase C. Então, se eu vier aqui, ó, deixa eu colocar uma escala menor para eu conseguir enxergar agora. Agora provavelmente vai dar um pouquinho mais de erro por conta de eu estar trabalhando numa escala menor. Então vai ser mais difícil de eu acertar o ponto do zero. Mas, como eu falei com vocês, é só mais aproximado para a gente enxergar isso. Então agora meu cursor 2 ele vai ficar aqui na minha violeta e vai ser quando ele passar pelo zero, que vai ser aqui aproximadamente. Então, reparem que esse valor aqui, ó, é praticamente o dobro do outro. Se eu pegar aqui a calculadora, aqui ó, antes eu tinha colocado, não é essa calculadora, antes eu tinha colocado 5,552, que é praticamente o dobro, esse aqui é o dobro desse, né? Mas vamos fazer a conta. Então vai ser 360 vezes 60 Hz vezes o meu tempo que eu tenho ali. Vezes, cadê? 3. Tá isso. Então eu vou achar o quê? Aproximadamente aí 240 graus. Que é a mesma coisa que se a gente pegar um círculo trigonométrico, né? Eu vou ter aí uma diferença. Vou ter 240 é a mesma coisa que menos 120, certo? Então, eu tenho essa diferença, na verdade, deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Descida, é isso mesmo. Então, eu vou ter uma diferença, o que entre eles? De 120 graus. Então, aqui eu já comprovo que eu tenho uma diferença de 120 graus entre elas. O mesmo vai acontecer se eu vier tirar esse meu sinal ali de dentro. Então, se eu vier simular, o que vai acontecer? Vai dar a mesma coisa, porque eu estou no circuito equilibrado. Se eu não tivesse no circuito equilibrado, isso ia dar bastante diferença. Agora vamos fazer uma segunda análise aqui, que seria da minha tensão de linha e da minha tensão de fase. Então eu vou tirar esses caras aqui, só para a gente não ficar com muita onda lá. E eu vou pegar uma segunda ponteira de corrente, de tensão, desculpa. E ela vai ter uma referência para a minha fase B. Então vai ser meu VAB, eu vou comparar com o meu VAN. Então, deixa eu colocar aqui para periódico. E vamos fazer a simulação. Eu tenho que colocar aqui a referência dela como referência 1 que eu coloquei aqui embaixo. Então, se eu fizer a minha simulação,
eu vou encontrar ali, ó, 127, 219. Por quê? Porque se eu pegar e fizer 127 que multiplica raiz de 3, eu vou encontrar o quê? 219,97. Então eu tenho uma diferença aí de raiz de 3 de tensão de linha em relação à minha tensão de fase, que é o meu VAM. E agora, olha só o que vai acontecer. Se eu olhar aqui minhas tensões, uma está maior que eu digo assim, né? Ela está com amplitude maior e a verde está com amplitude menor. A amplitude menor é minha tensão de fase, minha tensão maior é a tensão de linha. Vamos ver se realmente elas estão defasadas de 30 graus. Eu estou conseguindo enxergar que ela tem ali alguma diferença de fase. Mas qual que seria essa diferença de fase? Então, vamos medir. Seria o quê? Eu tenho aqui, ó, no meu cursor 1, do meu cursor 2, eu vou ter, cadê meu cursor 2? Alterar ele para cá. Então, vou pegar os dois de descida, certo? Então, eu vou ter isso daí. Pegar esse cara e vamos fazer o cálculo do ângulo. Então, eu vou ter o que? 360 vezes 60 Hz vezes o tempo que eu tenho ali embaixo. Vezes 1 é milissegundos, então vai ser menos 3. Vou achar o que? Um ângulo aproximadamente de 30 graus, que é a relação entre tensão de linha e tensão de fase. Repare que a minha tensão de linha ela está adiantada de 30 graus em relação à minha tensão de fase. Então, as duas estão defasadas de 30 graus. Tá certo? Então, essa é a análise aí de um circuito Y, né? No caso do equilibrado. Agora, vamos fazer uma outra análise. A corrente, só para a gente ver a corrente aqui também. Vamos colocar aqui a nossa ponteira de corrente. Só para a gente ver que está tudo equilibrado. Provavelmente é um pouquinho óbvio de estar tudo equilibrado, né? Porque se minha tensão está todas iguais e eu tenho as cargas iguais, então vai ser tudo igual. Mas vamos ver isso aqui na prática, aqui no simulador rodando. Então eu vou ter ali, ó, 635 miliamperes para cada uma das três fases. E nesse caso do Y, eu não tenho corrente de linha e corrente de fase. Só tenho corrente de fase. Minha corrente de linha é igual à minha corrente de fase, certo? Então, eu vou fazer isso daí. Agora, vamos fazer uma outra análise. Imagina que minha carga fosse em delta, certo? Minha carga, no caso, eu poderia ter escolhido também minha fonte, mas vou colocar esse cara aqui como em delta. Deixa eu fazer isso. Então, eu vou ter... eles vão estar ligados aqui. Aqui. É uma pena que eu não consegui rotacionar esses caras para ficar igual um triângulo mesmo. Mas é bom até que vocês vejam uma outra forma de representar para ficar diferente, né? Então, para eu ligar em delta, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Então, esse aqui está pegando encontro dos dois, essa fase está pegando encontro dos dois. E essa fase está encontrando os dois ali. Bom, só mostrar aqui, né, as correntes vão ser todas iguais. Pronto, ficou tudo igual. Agora deixa eu fazer uma relação que é corrente de linha e corrente de fase.
Então eu tenho ali, ó, minha corrente de... Deixa eu colocar... Deixa eu só mudar. Isso. Pronto. Agora, se eu fizer a medição, reparem que olha só o que eu vou ter aqui. Eu vou ter uma tensão corrente de 1,950 e aqui 1,0999. Então, se eu pegar aqui a relação dos dois, se eu fizer minha corrente de fase é o quê? 1,099. Se eu multiplicar isso por raiz de 3, eu vou encontrar o quê? 1,905 aproximadamente. Então, essa corrente aqui seria minha corrente de linha. Então, a relação entre corrente de linha e corrente de fase no meu circuito ABC, na verdade, não só no meu circuito ABC, no ACB também, mas no meu circuito trifásico equilibrado, é uma relação de 30 graus. Agora, se eu chegar aqui e... Deixa eu ajustar aqui. Está ajustado. Se eu pegar a minha relação deles, o que vai acontecer? Meu cursor 1 está saindo da minha fonte. Então, ele é o... Deixa eu só colocar aqui no corrente. Pronto. Deixa eu tentar colocar certinho. É difícil ajustar esses aqui. Também eu posso aumentar a escala, né? Que aí fica mais fácil de eu pegar. Então, vai estar ali, ó, os dois. Reparem que a onda azul ela está adiantada. Então, ela vai vir primeiro, então ela vai ter um ângulo maior. Então, agora se eu pegar o que? 300 vezes 60 vezes 1,4167, que multiplica os mili, né? Então vai ser menos 3. Então vai dar aí, 30,6, aproximadamente 30 graus. Então a relação entre tensão de linha e tensão de fase, no trifásico também, no equilibrado, também é raiz de 3. No caso, o que acontece? A minha tensão de fase, ela é adiantada de 30 graus em relação à minha tensão de minha corrente de linha. É o contrário do tensão, certo? Se eu estou trabalhando na tensão, a minha tensão de linha, ela é adiantada de 30 graus em relação à minha tensão de fase. Agora aqui, se eu tiver uma tensão, a minha tensão de fase, ela é adiantada em relação à minha corrente de linha. Eu não sei se eu falei corrente. Resumindo, tensão, no caso, a de linha é adiantada. Na corrente, a de fase, que é adiantada de 30 graus. Tá? Porque eu posso ter me confundido nas palavras, porque eu sempre confundo essas coisas. Tá certo? Na hora de eu falar. Então, nesse caso é uma análise de uma y delta. Poderia ser delta, delta, mas aí não tem tanto ganho aqui de eu ficar mostrando isso para vocês, cada um dos circuitos, que as análises são todas parecidas. Mas é sempre assim, a corrente de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes maior do que minha corrente de fase. E a minha corrente de linha, de fase, também ela vai estar 30 graus adiantada na minha corrente de linha. E a tensão é o contrário, certo? A tensão, no caso do ângulo, né? Mas o módulo, a tensão de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes maior do que a minha tensão de fase e também vai estar 30 graus adiantadas. Então, eu consigo fazer todas essas análises aí, a gente enxergou, mais interessante a gente ver isso daqui, ó, no osciloscópio, essa diferença de fase mesmo. Isso aqui às vezes a gente vê lá 30 graus, mas
em forma de gráfico a gente costuma às vezes esquecer. Então a gente tem que ficar atento e não atento, mas é interessante a gente ter isso na nossa cabeça. E também, vou até colocar as correntes aqui. Reparem que eu não tinha feito essa análise também. Elas também vão estar defasadas de 120 graus entre si. Então reparem que eu tenho ali, ó, todos defasados, então eu tenho um circuito aí certinho, todo equilibrado. A gente vai ver na próxima prática um circuito desequilibrado que ele vai estar totalmente desconexo ali e tal. E uma última coisa, para a gente terminar, como é que eu mediria potência nesse meu circuito? Eu posso medir a potência em cada uma das fases e somar. Então eu precisaria de 3 watímetros. Mas eu posso também, como é um circuito equilibrado, eu consigo medir a potência em uma das cargas só e multiplicar por 3. Então, no circuito equilibrado, se eu multiplicar isso por 3, achar de 1 e multiplicar por 3, eu vou encontrar o valor da minha potência total, certo? Coisa que no desequilibrado eu não vou conseguir. A gente vai ver isso na próxima prática. Então, eu não vou mostrar aqui como é que farei, porque a ligação é parecida e vai embolar, eu teria que usar o outro multisim. Enfim, se fosse lá na prática a gente conseguiria enxergar. Mas a gente faria as análises mais pobres em relação aos ângulos. Tá? Então é isso. A prática de hoje é isso, eu queria mostrar todas essas relações. É claro que eu poderia vir aqui e ficar mostrando vários outros circuitos, mas não é o intuito. O intuito aqui é mostrar pelo menos uma parte deles, que a gente consiga enxergar essas relações de transformação, que às vezes a gente faz conta, mas não consegue enxergar isso em forma de gráfico, o que isso representa, certo?